Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para meditarmos um pouco sobre a salvação, mais precisamente sobre a convicção da salvação. Outra vez eu quero falar sobre isso, tendo em vista que os dias que estamos vivendo são também dias de muitas dúvidas, de muitas incertezas, de muita insegurança. Grande parte do povo cristão, dos evangélicos de hoje, são pessoas inseguras, são pessoas que têm dúvida a respeito da salvação, a respeito da sua fé em Cristo, tem dúvida a respeito do futuro da igreja. E eu quero, nesta oportunidade, comentar sobre isso para te ajudar a ter uma melhor visão, um melhor entendimento a respeito da salvação. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, quando Jesus ordena aos discípulos que fossem pregar o Evangelho, ele diz assim: quem crê, versículo 16, Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus manda pregar o Evangelho com a finalidade. Qual a finalidade do Evangelho? Levar as almas à salvação. Se não fosse para isso, não seria pregado. Jesus veio salvar, buscar e salvar os que se havia perdido. Se não fosse pela salvação das almas, o Senhor Jesus não tinha vindo ao mundo. Se não fosse pela salvação das almas, ele não teria ordenado que os apóstolos, os discípulos, pregassem, que a igreja, a continuação da igreja, pregasse o Evangelho. Então a salvação é muito importante. A doutrina da salvação deveria ser a doutrina de maior conhecimento da igreja, de maior interesse da igreja. Mas eu quero pensar com você hoje exatamente sobre o tempo da salvação. Tem pessoas que dizem assim: nós não somos salvos ainda. Desde criança que eu ouço crente questionar, debater sobre o tempo da salvação da seguinte forma: nós não somos salvos, nós fomos chamados, estamos no caminho da salvação, mas não somos salvos, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então dizem alguns: nós seremos salvos no fim, quando terminar a carreira, quando morrermos ou quando Jesus voltar. Isso é apenas, irmãos, uma questão de interpretação. A Bíblia tem milhares de versículos, de textos falando de salvação. E é preciso entender o sentido da palavra naquele texto onde estamos lendo. Então aqui, por exemplo, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Esse será está falando do tempo futuro, quando nós morrermos? Não, Senhor. Está falando do momento em que nós cremos, tanto que diz: quem crê e for batizado. Ontem nós realizamos batismo nas águas de novos crentes em nossa igreja. Quando alguém crer, aceita Jesus, ele confirma isso pelo batismo, ele foi salvo. A salvação está em crer. Creu em Jesus, quem crer será salvo.
Esse será quer dizer, aquele que não crê não será. Então, queridos, somos salvos agora ou seremos no futuro? Somos salvos. Eu quero que você tenha certeza que você é um salvo. Mas, pastor, tem muitos textos que falam do fim, daqueles que perseverar, seremos salvos. Sim, queridos. E eu quero deixar aqui uma ilustração que eu ouvi de um amigo, de um pastor pregando, e eu achei muito interessante. Para explicar essa questão do tempo, se nós somos salvos agora, ou seremos salvos quando morrer, ou quando o Senhor voltar. Ele falava, esse pastor, a respeito da salvação, ilustrando da seguinte forma: quando você vai a algum lugar através de um transporte público, um ônibus urbano, por exemplo, você está lá no ponto do ônibus e avista o ônibus com um destino, está escrito lá o nome de um bairro ou de uma praça, é o destino daquele ônibus. E você dá o sinal e entra naquele ônibus. Quando você entra, você está dentro do meio, de um transporte que vai te levar a um destino. A salvação é a mesma coisa. Jesus Cristo é o transporte. Nós entramos nele. Quem crê e for batizado será salvo. Nós entramos na salvação. Jesus é a salvação. Ele mesmo é a salvação. E nós estamos nele. Ora, se eu estou em Cristo, eu não estou salvo. Eu estou na salvação. Mas é fácil entender que eu posso desistir e no meio do trajeto eu sair, eu desembarcar. Então qual a questão aqui? Eu sou salvo, porque eu estou em Cristo, eu vivo nele, eu sou dele e ele é meu. O Espírito dele, o Espírito Santo habita em mim, eu sou salvo. Porém, se eu sair dele, aí eu não serei mais salvo. Eu deixarei de ser salvo. E aí é nesse sentido que se aplica a visão de que eu tenho que perseverar até o fim para ser salvo. Porque não adianta eu caminhar um período de tempo e depois parar. Eu tenho que ir até o fim. Eu estou salvo, sou salvo. Porém, há uma condição para a salvação eterna. E a salvação eterna eu só alcançarei se eu for até o fim. Eu já estou na salvação. Eu já sou salvo. O veículo, o meio é o próprio Senhor e eu estou nele. Porém, é claro que se eu não perseverar, se eu desembarcar antes de chegar no final, eu perderei tudo. E aí não serei salvo. E aí alguém diz, então foi salvo e deixou de ser? Exatamente. Embora alguns não queiram concordar. Mas é isso. Estava salvo enquanto estava em Cristo. Saiu dele, não está mais. Deu para entender, queridos? Portanto, permaneça em Cristo e você estará salvo. E brevemente chegará ao final. E o final é a salvação eterna, definitiva, de onde nunca mais sairemos. Que Deus te abençoe.